Até a próxima, viu? Mudando de assunto, agora a gente vai falar a respeito do lixo, né? O lixo eletrônico. Você sabe como descartar? Sabe como fazer isso? Olha só o que a gente vai conversar aqui hoje. No final de abril, aconteceu a reunião virtual da Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima, que teve como objetivo discutir as mudanças climáticas e analisar como e o que os países devem fazer para conter o aquecimento global. Assunto super importante. O assunto é urgente, né? E o futuro do planeta está em nossas mãos. Dá uma olhada aí. Cuidar do meio ambiente é sim uma obrigação dos líderes mundiais, mas nós, como cidadãos, também precisamos nos conscientizar. Por exemplo, você já parou para pensar a quantidade de resíduos que você produz? De todas as montanhas de lixo geradas no mundo, a dos eletrônicos é a que mais cresce. São 53 milhões de toneladas por ano. Mas você sabe o que é lixo eletrônico? O Nicolas do Sucatas Digitais explica. O lixo eletrônico é tudo que passa energia, né? Então, desde computador, celular, a parte de linha branca também, que é geladeira, micro-ondas, utensílios, né, domésticos, né? Tudo que passa energia é considerado lixo eletrônico. Com a proposta de gerenciar resíduos eletrônicos, a empresa recolhe o material e, por meio de processo de triagem, separa o que pode ser reaproveitado pelo comércio e encaminha componentes como alumínio, ferro, cobre e plástico para a indústria de reciclagem. E a parte do reaproveitamento, na verdade, tem dois processos. Ou aproveitar só peças, né? Então vamos supor que uma geladeira deu problema na lâmpada. Aí a gente às vezes tem uma geladeira do mesmo modelo, que temos parceiros, né? Que é cliente, ele vem, compra essa lâmpada da gente, né? E conserta a do cliente dele. E também a parte de você arrumar uma geladeira ou um computador, um celular, então um material. Eu comprei um celular, aí eu quero comprar outro celular mais novo. Esse celular antigo às vezes está em funcionamento, então a gente pega esse celular e acaba revendendo aí de novo para o pessoal reaproveitar esse celular. Isso é bom para o meio ambiente e bom para o consumidor, porque acaba que fica mais barato do que você comprar um novo. Para ajudar a população no descarte correto do lixo eletrônico, Nicolas criou o projeto Caixa Verde, que tem pontos de coleta espalhados pela cidade. A gente fez parcerias, né, em vários bairros, com lojas, né, mercados, shoppings, que a pessoa ela entra no nosso site, vê lá o lugar mais próximo dela e ela vai lá e descarta lá. Quando a caixa verde já estiver cheia, o nosso parceiro entra em contato com a gente e aí a gente vai lá e pega essa caixa verde e traz tudo para cá e o processo é o mesmo. Segundo Nicolas, durante a pandemia as pessoas se preocuparam mais em relação ao descarte. Isso fez com que muitas empresas enxergassem ali uma oportunidade de lucrar e, consequentemente, conscientizar a nova geração. E assim, eu acredito realmente que tem que educar as crianças, porque os adultos hoje realmente não tiveram isso. Uma grande parte só quer tirar o problema da frente. Então tem uma televisão que está ocupando espaço, ele vai lá e fala, preciso tirar isso aqui daqui, né? Vai lá e manda em qualquer lugar. Muitos jogam na rua, você passa assim, você vê muita televisão na rua. As empresas fazendo campanhas, já chega mais perto das crianças e aí começa a gerar uma população aí mais consciente. Assunto de extrema importância para a gente conversar aqui no estúdio, até porque, como disse o querido Nicolas Martins, que participou com a gente do VT, a gente precisa, de forma urgente, deixar isso como legado para as crianças, para saber que, afinal de contas, é uma geração super eletrônica, né? Saber o que fazer exatamente com esses equipamentos, quando eles tornarem obsoletos ou quando quebrarem, né? Por isso eu quero agradecer ao Nicolas Martins, sucatadigital.com.br, deixar o site para você, para qualquer dúvida que você tenha sobre descarte, sucatadigital.com.br. Pode acessar, tá bom? Tranquilamente. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio também, para conhecer mais a respeito da legislação, o que diz a lei a respeito do descarte correto do lixo eletrônico. Conversar com ele. Bem-vindo, doutor Anis Kifuri, que saudade. Bom dia, Rê, tudo bom? Você tá bem? Melhor agora. Bom dia para você também, querido. Assunto urgente pra gente conversar, né?
Até porque essa tomada de consciência não é de hoje que a gente faz esses alertas aqui no Revista da Manhã, não só com relação ao lixo eletrônico, mas como o mundo está cada vez mais eletrônico e mais digital, a gente precisa entender o tamanho da nossa responsabilidade, né, diante dessa nova realidade que se apresenta, né, doutora Anísia? Mudou muito, né? É, exatamente. Ele estava vendo no VT e eu acho interessante a definição que ele deu a respeito do que é lixo eletrônico, né? É tudo que passa energia. Achei interessante que ele resumiu de uma forma bem legal, né? Pra gente saber o que é lixo eletrônico, o que não deve ser descartado no lixo comum, é isso? Mas vamos lá, posso começar primeiro mandando aqueles beijos tradicionais? Ah, é verdade, tem os beijos. Eu sempre mando os beijos. Essa lista tá legal. Tá, hoje primeiro eu quero mandar um beijo para todo mundo que nos assiste, os nossos telespectadores que acompanham aqui o Cidadania Consciente. E esse mês é mês do Dia das Mães. Isso. Mês de maio, mês das noivas, das mães. Então eu quero mandar um beijo muito grande, primeiro para todas as mães. Começar pela minha, mas eu quero mandar um beijo especial para a mãe da Regiane, que é uma pessoa muito simpática, muito querida. Então um beijo grande para a senhora, viu? Parabéns, beijo, mãe. Parabéns pelos filhos. Viu a turma muito animada, todo mundo muito simpático na tua casa, agora, graças a Deus recuperando, com a força de Deus logo vai estar 100%. A nossa diretora também, que é a mãe, a Rosíris, mandar um beijo. Mandar um beijo para Keila e para a mãe dela que nos assiste, a Marinalva Dias, a Solange Rocha, o Evandro Capano e a Bruna, a Amanda e a mãe dela, a Dona Carmen também. Mandar um beijo para essas mães que fazem tudo isso e as mães, todas as mães do pessoal da nossa equipe de produção, dos bastidores, que se não fossem essas mães, não teria aqui o Revista da Manhã, né? Sem dúvida. Então, primeiro, mandar um beijo para vocês, parabenizar por esse dia tão especial, né? Tão importante. Apesar que o Dia das Mães são todos os dias, né? Todo dia. Tudo que a gente faz é o mínimo perto do que elas fizeram pela gente, então temos que fazer tudo por então, elas mesmas. Tem muita história. Um beijo especial para sua mãe também, espero que ela esteja bem. Um beijo, amo a senhora, viu? Pronto, querida. Declaração pública de amor. Pronto. O que é lixo? Vamos lá, o que é o lixo, né? Todo mundo fala, o que é lixo para você, Rê? A gente, quando fala lixo, fala o que? É um lixo. Então, é interessante, né? Esse conceito de lixo é uma coisa muito interessante, porque eu acredito que muitas vezes o que não me serve mais, porque você pode dizer assim, genericamente, lixo é o que não presta mais, é o que não serve mais. Mas, às vezes, o que não serve para você pode servir para outras pessoas. Por isso, eu acredito nessa circulação, assim, de produtos, de roupas, de sapatos. E eu acho que o eletrônico pode ser da mesma forma. Sem dúvida nenhuma. Não é, acho que você matou a charada, Ria. Uma coisa que é importante a gente avaliar é o seguinte, lixo pode ser aquilo que não presta para você, mas não quer dizer que ele não tem utilidade. Por isso a importância de reciclar, por isso o cuidado no descarte, porque quando você descarta alguma coisa, na verdade você está deixando ele à disposição de terceiros. Então tem que tomar muito cuidado com o descarte. O que é lixo, né? Vamos lá. Lixo, a gente diz é tudo aquilo que não presta, mas nós temos uma legislação, no caso de lixo eletrônico, que fala claramente do lixo voltado à área eletrônica. Então ele tem até um nome interessante, que são os resíduos eletrônicos. Quando a gente fala lixo eletrônico, o pessoal pensa que é spam. É o lixo eletrônico, é o e-mail que veio, que é a né? caixa do e-mail lá. Então, também é um lixo eletrônico que a gente recebe. Mas tudo aquilo, como ele bem colocou, que passa energia, acaba gerando, planeta, né? Aquele mas suja nosso e-mail. Suja a caixa de entrada. Então, assim, primeira coisa, lixo não é tudo aquilo que é inútil. Lixo é aquilo que talvez não sirva mais a você, a mim. Nós descartamos ele, mas lembrando que muito do nosso lixo pode ser reutilizado. Ele pode ter uma vida útil maior. O que é bom para o planeta, o que é bom para o bolso, o que é bom para todo mundo. E aí vem a nossa segunda pergunta do Cidadania. Lixo paga imposto, paga tributo? O que você acha? Deve pagar, né? Imposto pra tudo, imposto é pra morrer. Pro lixo, será? Nossa, Tem imposto pro lixo. Deve ter. Pra morrer, né? Aliás, tem uma regra que diz o leão nada perdoa, né? Duas coisas que a gente tem certeza na vida é que vai morrer e que vai pagar tributos. Sim, né? Essa é a certeza que a gente tem, né? Então, isso dá até uma dimensão. O lixo paga, sim, imposto. Até porque esse lixo, ele tem valor. Então, por que essa pergunta, por que essa questão? Para demonstrar que o lixo tem valor. Às vezes para você não tem, mas uma sucata, por exemplo, um ferro velho, ele é renovado, ele é fundido e depois ele consegue ter uma nova vida útil. Sim. Então, veja como é interessante, ele é um lixo para você no primeiro momento, porque você não vai usar, mas para a indústria ele pode ser reciclado. Logo, ele tem valor. Ele não é algo sem valor, ele pode ser um lixo para você, mas ele tem valor. Tem uma pergunta que eu acho bem interessante, que inclusive é do Luiz aqui, tá até nas nossas... Na conversa que a gente já teve antes da pauta, mas o Luiz também matou, que achei bem interessante.
Por que a logística reversa de eletroeletrônicos ainda não é uma realidade no nosso país, né? Vamos explicar primeiro o que é a logística reversa e por que não se aplica ainda ao país, é a pergunta do Luiz. Muito boa. Aliás, ótima pergunta. O que é a logística reversa? Do mesmo jeito que as fábricas têm uma logística, que é toda aquela operação, né, de envio, de transporte, para chegar o produto até você na loja, na sua casa, ele deve também coletar este produto da mesma maneira. Então, ou seja, a partir do momento que você comprou uma geladeira, eles fizeram lá uma transportadora, levou até a sua casa. Agora não quero mais, está estragada, quebrou, eu preciso devolver. A logística reversa, como o próprio nome diz, é a devolução pela fábrica. Foi editada uma lei que prevê isso, a lei de resíduos sólidos, mas faltava regulamentação. No ano passado, o presidente editou um decreto regulamentando, isso ficou 10 anos sem regulamentar, saiu agora o ano passado um decreto regulamentando e agora vai ter um termo com as empresas para que elas tenham essa responsabilidade prática de fazer essa logística reversa. Então, uma das formas que você tem é de ligar para a empresa que você comprou o produto e eles têm a obrigação de fazer a coleta desse material. Isso já está valendo? Né? Já existe uma lei, já saiu o decreto que já está valendo, então saiu a lei há 10 anos atrás, faltava regulamentar. Saiu o decreto agora estabelecendo ano passado isso e com este decreto começam a ser firmados os acordos, né? Por cada entidade, por cada segmento da atividade. Então é importante já pesquisar como funciona e ligar no fabricante do produto que você tem. Para saber se eles já têm esse serviço como que eles disponível. estão operando isso e, se for o caso, até fazer a reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor e os órgãos ambientais. Então as empresas agora já têm essa obrigação legal para fazer a logística reversa. Essa informação tem que ser amplamente divulgada mesmo, porque é bem aquela situação, você compra um equipamento grande, vamos dar a geladeira como exemplo, aí quando ela não funciona mais, você que se vire com aquilo, quer dizer, é interessante sim a empresa ajudar as pessoas a terem essa consciência e também ter responsabilidade no descarte, porque, nossa, que legal, achei bem bacana saber que já devia ser isso, né? Você compra o produto na hora do lucro, ok, somos amigos. Aí depois disso, agora o problema é seu. Exatamente, né? Isso é importante. doutor. Muito bom. Bom, agora eu quero saber também o que é obsolescência programada. Você explica pra gente depois do recadinho? Então, combinado. Pergunta no ar aqui, o que é obsolescência programada? O que significa isso, Vamos lá. doutor? Primeiro eu quero agradecer aqui as mensagens que o pessoal está mandando no Insta. Tem perguntas? Tem pergunta aqui. Entra aí no Revista da Manhã, @Revista da Manhã no lá Instagram. No Insta. E a gente tem os comentários, eu leio todos os comentários. Quem quiser ganhar beijo também escreve aqui que a gente manda, viu? A pergunta da Beatriz Alvaredo, Valdias, obrigado, viu, pelos comentários. Fã-clube da Regiane também já mandou uma pergunta aqui. Obsolescência programada. A obsolescência programada é o seguinte, é quando o fabricante projeta uma mercadoria, um produto. Lembra que a gente comprava coisa antigamente? Falava, dura muito. Você comprava uma coisa, durava muito. A obsolescência significa que aquele produto, quando ele tem um projeto, ele já é feito para quebrar dentro de determinado problema, de determinado tempo. Ou para deixar de funcionar dentro de determinado tempo. Ou seja, pela qualidade do material, pela resistência, já existe isso. Então esse é um tema importante em que agora se discute uma reforma do Código de Defesa do Consumidor para incluir, isso já existe indiretamente hoje no Código do Consumidor, mas é uma discussão, porque cada vez mais as fábricas, as indústrias começam a produzir bens para quebrar, para você trocar depois de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e isso gera um volume muito grande de lixo. E isso não se discute, a gente discute a questão ambiental, fala muito da poluição, do desmatamento, mas o que gera muito lixo e desnecessariamente, tem até na internet, por exemplo, lâmpada de LED. Você compra a lâmpada de LED, queimou, você joga fora. E se você abrir a lâmpada, tem alguns vídeos que mostram, às vezes queimou só um LED. Se você colocar um pingo de sol dali, aquela lâmpada volta a funcionar. Não havia necessidade de jogar todo aquele plástico fora, que vai contaminar o meio ambiente. E o plástico tem um adicional, ele não é um produto fabricado pela natureza. O ferro e outros produtos, a natureza absorve com o tempo, porque ele é um produto da natureza. O plástico é um componente químico, em que você mistura petróleo, então a natureza não absorve. Mas dependendo da demanda, também o solo não consegue, né? Não consegue. Se é muito cobre, muito Mas alumínio, o plástico, muito metal. por isso as garrafinhas PET, o grande problema, é muito mais difícil. Terrível. Então o que a gente pode fazer? Consertar os produtos, dar uma nova vida. Então a obsolescência programada é isso. Quando já é fabricado, com uma previsão de todo produto ter uma previsão, mas às vezes muito curto, ou às vezes ela é programada, daqui 2, 3 anos vai quebrar, e aí você tem que trocar o equipamento para forçar a compra novamente. Isso é um absurdo, né? Porque realmente a gente vê, né? Sei lá, a máquina de lavar roupa da minha mãe, que ela ganhou lá, presente de casamento lá em 1960, quando ela casou. Durou uns 30 anos a máquina, uma maravilha. A seguinte que ela comprou durou 1 ano.
Aqui eu ganhei de presente de casamento, parece que ela foi programada para quebrar um mês depois do final da garantia. Deu 1 ano e 1 mês, a máquina quebrou. Olha que loucura. E aqui uma dica interessante. Existe uma coisa na legislação, Rê, que é chamado vício redibitório ou vício oculto. O que significa dizer? Às vezes tem alguma falha, algum defeito internamente que não é fácil de você visualizar. Então, nesse caso, a garantia que o Código do Consumidor dá conta a partir da descoberta daquele chamado vício oculto. Uma coisa é, veio amassado, você já bateu o olho, você consegue ver na hora. A outra coisa é, veio uma peça meia-vida, uma peça quebrada, uma peça trincada, que você não constatou. Então, nesse caso, a garantia vai ser de 90 dias, que é os bens duráveis, mas contados não da compra, contados do dia que você encontrou o defeito. Vamos entrar na pergunta aqui do Matheus, do meu fã-clube. Ele quer saber, porque dizem que as pilhas, desde a AA, como um palito, podem ser descartadas no lixo doméstico, que eu saiba não, eu separo tudo, porque também tem a ver com a pergunta que eu tinha aqui para você, como fazer o descarte das pilhas, se elas são consideradas lixo eletrônico. Eu dou um recadinho e já volto. Tá Combinado. Bom? No ar. Pilhas. Vamos lá, pilha. Quer ver uma coisa interessante? Pilha é lixo eletrônico? É lixo eletrônico sim. Aí uma coisa interessante, o Leão Lobo, que está aqui também, vocês compram pilha? Não, você compra, na verdade, a energia. Isso é uma pergunta boa. Você fala, você compra pilha, você precisa de pilha? Não, a pilha é apenas a embalagem para você comprar energia. Uma pilha vazia não serve para nada. Então, o que você precisa? Da energia. A pilha é o que sobra disso. Então, pilha é sim lixo eletrônico, deve ser descartada com o mesmo cuidado e tem a logística reversa. Tem muitos lugares que você tem lá uma caixinha para jogar a pilha. A pilha está até mais fácil. Cuidado. Supermercados, padarias, postos de combustível, muitas vezes tem aquele lugarzinho onde você eleva. Então, elege um cantinho na sua casa para ir colocando essas pilhas. Não precisa, ficou velha uma pilha, já tem que levar. Eu faço isso, pelo menos. Deixo um cantinho lá, uma caixinha, a pilha ficou velha, a gente fala pilha velha, mas a pilha está sem energia. A energia você acabou. Coloca ali naquela caixinha e vai juntando. Quando tiver uma quantidade legal, já leva de uma vez, né? Acho que é uma boa sugestão, com certeza. Agora, me conta os cuidados e exatamente como fazer o descarte do lixo eletrônico daqui a pouquinho, depois desse recado. Tá bom, querido? Combinado. Volto já. Agora vem pra cá, certinho, Vamos então, falar. doutora Anis, que Então, a gente comentou? fez aqui algumas dicas, eu preparei algumas dicas para você a hora que for descartar. Aonde você pode descartar? Em lojas, ou ver na prefeitura, tem lugares específicos de coleta específico da sua cidade. Mas primeira coisa, vai pegar um celular, se você for vender, jogar fora, doar, tire o chip, cuidado com isso, mas além do chip, o cartão de memória, porque tem fotos. Outra dica, quando salvar os contatos na sua agenda telefônica, tenta salvar no cartão de memória e não no próprio aparelho, porque senão quando você descarta o aparelho, você passa todos os contatos e fotos que você tem e baixou. Então salva no cartão, mais fácil de tirar. Desvincula a conta do fabricante. Às vezes o seu celular está com a sua senha do Gmail, com outro e-mail que você tenha, desconecte isso também para que a pessoa não tenha acesso a isso. Cuidado também para abrir componente, porque tem coisa que contamina, então tem que tomar cuidado, mexer com bateria e esse tipo de coisa. E sempre que descartar, apagar todos os dados. Tá. Isso é importante para que você possa ter segurança na informação. Muitas dúvidas das pessoas aqui sobre o que é lixo eletrônico exatamente. Por exemplo, a Beatriz. Aparelhos portáteis como secadores de cabelo, ferramentas elétricas, torradeiras, tudo lixo eletrônico. Tudo lixo eletrônico. O lixo eletrônico tem linha verde, marrom, azul e branca. Ah, tá bom. A Prica está perguntando aqui. Aqueles exames, as chapas da ressonância, do raio-x, isso também é considerado lixo contaminante? Mais é isso. Isso é lixo radioativo. Cuidado, a gente teve o caso lá do Césio, a gente tem que tomar cuidado com essas máquinas de ressonância e tal. O caso que aconteceu em Goiânia, do Césio, foi isso. Ele foi descartado num lixão, ele tinha componente radioativo e, infelizmente, muita gente morreu por conta disso, de falta de informação. Mas cuidado. isso é considerado lixo hospitalar ou Ele eletrônico? ele pode ser um lixo radioativo. Dependendo do tipo de equipamento, ele tem um tratamento, uma legislação própria. E para onde a gente pode levar essas chapas, hein? Aí ele tem que contratar uma empresa especializada que faz só tratamento disso. Ele não pode simplesmente descartar. Os hospitais não recolhem. Tem o lixo hospitalar próprio, mas o lixo hospitalar é sangue, né? O lixo hospitalar... Ou o laboratório, de repente? Será que eles recolhem esse O tipo laboratório de coisa? é um lixo hospitalar. Sabe aquelas chapas de pulmão? Aquela chapa o exame da ressonância que hoje magnética. Eles mandam tudo digital. Pensei que era a máquina. Não, ainda eles mandam um físico. Pensei que era a dependendo. máquina, o físico. É. Sim, ele não é um lixo eletrônico. Esse não é eletrônico, um lixo eletrônico, mas também não é o radioativo. Não. A chapa não. Quando eu falou a chapa, eu pensei que era o equipamento da ressonância. Não, aí a eles... máquina de ressonância, ela tem um cuidado que tem que ter. Porque aconteceu em Goiânia. Eles jogaram uma máquina, o hospital ficou parado, ficou a máquina lá, como era ferro. Mas essas chapas são consideradas A chapa lixo não. A chapa, comum, aquela de plástico, meio que a isso. gente leva para casa, não. Isso é plástico. Aquilo é plástico, ele pode ser reciclado, Pode mas ser não reciclado. é um lixo eletrônico. Ah, legal, tá bom.
Olha, gostei muito. Ficaram algumas dúvidas ainda, porque o assunto não se esgota, mas a gente volta a falar sobre isso, sem dúvida nenhuma, aqui no Revista da Manhã. Obrigada, meu querido, mais uma vez, viu? Sempre um prazer. Tá junto aqui. @Anis_Kifuri, pode seguir no Instagram, @Anis_Kifuri, que volta daqui um mês no próximo Cidadania Consciente. Beijo, Obrigado. meu querido. Um abraço, gente. Até. Muito bom.